A paz do Senhor Jesus, eu te trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, que diz: Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia. Quantas perseguições o apóstolo Paulo sofreu por amor ao nome de Jesus, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por ele levar com ele o Evangelho Santo de Jesus, por ele levar com ele o nome do Senhor Jesus. Ele foi perseguido, do mesmo jeito que Jesus foi perseguido, foi humilhado, foi cuspido. Nós que somos servos do Senhor Jesus, nós que somos discípulos de Deus, nós também somos perseguidos por amor ao nome dele. Nós também somos afligidos. Mas o que muitas pessoas não sabem é que a perseguição por amor ao nome do Senhor Jesus é diferente do castigo de Deus. Muitas vezes a pessoa que se diz ser servo de Deus, muitas vezes a pessoa que se diz ali servir a Deus em espírito e em verdade, não tem olhado para dentro de si, não tem se examinado e muitas vezes está em pecado, e aí Deus castiga aquele que está em pecado, porque Deus ele quer que nós sejamos santos, Deus ele quer que nós venhamos a obedecer a palavra dele. Então por isso muitas vezes a pessoa está ali recebendo um castigo de Deus, porque Deus ele quer que a pessoa venha se converter, Deus ele quer que aquela pessoa venha ser salvo, e por isso, por causa dos seus pecados, como a palavra de Deus diz, que a morte é o salário do pecado. Então muitas vezes, pelos seus próprios pecados, está ali sofrendo as consequências do pecado, e Deus ele permite para que a pessoa venha entender que precisa de Deus para viver, para que a pessoa venha entender que Deus ele é o nosso Criador e que só Ele tem a nossa salvação e que só Ele tem o poder de mudar a nossa vida, porque o ser humano ele é pequeno e ele não pode fazer todas as coisas, só quem pode fazer todas as coisas é Deus que faz o impossível. E muitas pessoas confundem, às vezes está sofrendo pelos seus próprios pecados, às vezes está sendo castigado para que as pessoas venham entender que precisa de Deus. Então Deus ele está ali cuidando, Deus está ali orientando para que a pessoa venha se converter e venha realmente servir a Deus em espírito e em verdade. E muitas vezes a pessoa também está sofrendo não por perseguições, mas porque tem que mudar algo, às vezes não está agradando a Deus em alguma coisa e tem que mudar algo. Então, o que acontece é que muitas pessoas que servem a Deus, muitas vezes quando está sofrendo, diz logo que são as perseguições por amor ao Evangelho, diz logo que são as aflições por amor ao nome de Jesus, mas muitas vezes não. Só as pessoas que realmente vivem a palavra de Deus em espírito e em verdade são as que vão ser perseguidas, afligidas, porque realmente ela leva o nome do Senhor Jesus com ela, realmente o coração dela realmente é convertido, realmente ela serve a Deus em espírito e em verdade, ela dá um bom testemunho, ela dá bons frutos, e por isso, por a gente não ser do mundo, nós passamos por perseguições. A palavra de Deus diz que nós seremos odiados pelo mundo, porque nós não somos do mundo. Isso incomoda as trevas, isso incomoda o inimigo ele não fica feliz quando vê um servo de Deus, porque ele sabe que através daquele testemunho, através do Evangelho que o servo de Deus está levando com ele, através do nome de Jesus que aquele servo de Deus fiel a Deus está levando com ele, é através do testemunho dos bons frutos, outras pessoas irão se converter, outras pessoas irão viver uma vida de amor a Jesus, amando a Deus em espírito e em verdade, realmente ali guardando a palavra de Deus, ou seja, praticando a palavra de Deus. E quando alguém tem um bom testemunho, quando alguém leva com ele o nome de Jesus, quando um servo fiel realmente serve a Deus em espírito e em verdade, muitas pessoas que estão ali olhando também vão querer servir a Deus em espírito e em verdade, porque vê naquela pessoa
um bom testemunho, ver naquela pessoa o poder de Deus ali naquela pessoa, ver ali que aquela pessoa está vivendo realmente as promessas de Deus. Então o inimigo ele fica furioso quando tem um servo fiel a Deus. Então esses que realmente são servos fiéis a Deus, esses que realmente servem a Deus em espírito e em verdade, são esses que vai ter as aflições, são esses que vai ter a perseguição por amor ao nome de Jesus. Então o que é importante é que a gente venha nos analisar, olhar para dentro de si e saber, nós estamos agradando a Deus porque eu estou sofrendo. Isso são as perseguições? Ou isso é porque eu estou sendo castigado, porque estou fazendo algo errado? O que é que está acontecendo? Por que está acontecendo essas coisas comigo? Será que realmente eu sirvo a Deus em espírito e em verdade? E quando a gente faz essa análise, quando a gente olha para dentro de si, nós também temos que ler a palavra de Deus, nós também temos que conhecer a palavra de Deus. Porque como nós iremos saber se estamos pecando ou não, se a gente não conhece a palavra de Deus? Nós sabemos que o pecado é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, ou seja, ao contrário da palavra de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos comunhão com Deus, nós vivemos uma vida realmente ali servindo a Deus em espírito e em verdade. Mas quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos em pecado. Então é preciso que faça essa análise e também é preciso que venha conhecer a palavra de Deus, que venha ler mais a palavra de Deus, que venha meditar na palavra de Deus, meditar e entender a palavra de Deus. É ler e entender aquilo que o Espírito Santo de Deus está passando para você. Então, muitas vezes, nem sempre são as aflições, às vezes é a consequência do pecado, às vezes é a consequência daquele problema, daquilo que aquela pessoa fez, que não conseguiu passar pelas tentações, não conseguiu vencer as tentações, não conseguiu resistir às tentações e por isso caiu e por isso estava em pecado ou até mesmo desagradando a Deus em alguma coisa, não com um pecado para a morte, mas outro pecado, porque nós sabemos que existem pecados para a morte e pecados que não são para a morte, morte espiritual. Então, nós temos que nos analisar e entender. Nós temos que ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus também e entender aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está no nosso pensamento, se estamos realmente agradando a Deus, para que a gente venha entender, estamos passando pelas perseguições? Mas se você é um servo de Deus, fiel, e está passando por perseguições, por aflições, saiba que Deus, Ele livra você de todas as perseguições. Saiba que o inimigo, ele só se levanta para cair. Saiba que mesmo Jesus, com todas as aflições, Jesus ressuscitou, venceu a morte. Jesus, ele foi vitorioso e hoje vive e viverá para sempre. Então veja que nós que somos servos do Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então se você está passando por perseguições, se você está enfrentando uma batalha, se você está enfrentando essa peleja, se você está enfrentando um problema que você está tentando resolver e não está conseguindo resolver, mas você entende que isso são as perseguições, você entende que por você fazer alguma obra, seja um louvor, seja você pregar a palavra, seja uma congregação que você abriu, seja qualquer obra que você faça para Deus, se você está fazendo alguma obra e entende que isso são as perseguições, porque você realmente serve a Deus, você não está em pecado, saiba que Deus irá lhe livrar de todas. Deus, ele nos dá livramento. Nós conseguimos vencer as batalhas porque conosco está o Espírito Santo de Deus, conosco está o Senhor Jesus. E é Ele que vai adiante batalhando ao meu favor e ao teu favor. Então creia que Deus, ele é contigo e que você não está só nessa batalha, você não está só nessa peleja, mesmo que se levantem
para tentar atrapalhar a tua vida, mesmo que se levantem para tentar impedir o agir de Deus na tua vida, não vai conseguir, porque Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele vê todas as coisas, ele sabe aquilo que está em oculto, Deus, ele sonda os corações. E se você não faz nenhuma obra de Deus, mas apenas o teu testemunho, apenas ali o que você é, a tua essência, você é um servo de Deus, fiel a Deus, também passa por perseguições. Então saiba que essas perseguições, ela vai acabar e você será vitorioso, porque assim como Jesus, ele venceu a morte e ele é o vencedor, você também será vencedor. Então se acalma o teu coração, porque essas perseguições não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. E é através das vitórias que você terá na sua vida, perante essas aflições, perante essas perseguições, é através da vitória que muitos verão que o Senhor Jesus ainda faz milagres, que muitos verão que o Senhor Jesus, ele é na tua vida e que não adianta as pessoas torcerem para ver o teu mal, não adianta as pessoas quererem o teu mal, porque elas irão se levantar para cair, porque Deus, ele cuida dos seus, Deus, ele não desampara os seus filhos. E essas perseguições, Deus irá lhe livrar de todas, assim como livrou Paulo, o apóstolo Paulo, como ele diz que Deus livrou ele de todas as perseguições. Assim também Deus vem com livramento para a tua vida. Só fica firme na presença de Deus, sabendo que Deus, ele é fiel. Fica firme na presença de Deus, não deixando Deus de lado, mas colocando Deus como sua prioridade. A prioridade da sua vida deve ser o Senhor Jesus, deve ser praticar a palavra do Senhor Jesus, deve ser praticar aquilo que está na Bíblia, aquilo que faz com que o Espírito Santo de Deus venha habitar em você. Porque quando você obedece à palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está com você, cuidando, zelando, intercedendo por você. E Jesus, ele vai batalhando por você. Então você não está só. Deus, ele tem livramento para a tua vida. Deus tem vitória para a tua vida. Fica firme em posse de vitória, sabendo que essas aflições não serão para sempre, porque Deus irá vir com livramento para a tua vida. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida. Amém?